A paz do Senhor. Hoje eu quero tratar com vocês um tema acerca da Bíblia, suas regras de interpretações, revelação, curiosidades acerca da Bíblia. O que vem a ser a Bíblia? Ela é o livro dos séculos. A palavra do Senhor ela permanece para sempre. E assim está escrito em Salmo 119, 89, que diz assim: Ó Senhor, a tua palavra é eterna e está firmada nos céus. Isaías, capítulo 40, versículo 8, diz assim: seca-se a erva e caem as folhas, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, o seguinte: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Pedro, em sua carta, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que nos foi pregada. A Bíblia é o livro dos livros, ela é a biblioteca do Espírito Santo. Ela foi concebida nos céus e escrita na terra. Ela foi feita em folha de papiro, uma planta do Egito. A Bíblia é a revelação de Deus para nós, através do Espírito Santo. É a operação divina que comunica aos homens fatos que a razão humana é insuficiente para conhecer. Portanto, a operação divina comunica que a verdade de Deus ao homem. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Uma curiosidade interessante acerca da indutibilidade da Bíblia. Veja bem, uma porcentagem muito pequena de livros sobrevive além de um quarto século. Uma porcentagem ainda menor tem sobrevivido em circunstâncias adversas. Em 303, o imperador Dioclésio decretou que todos os livros, os exemplares da Bíblia, fossem queimados. Mas, mesmo assim, hoje, a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Acerca da influência da Bíblia. Veja bem, o Alcorão, o livro dos Mormons, a Zenda, a Vesta, os clássicos do Confúcio, todos tiveram alguma influência no mundo, ok? Estes, porém, conduziram uma ideia apagada acerca de Deus e do pecado, ao ponto até de ignorá-los. Porém, a Bíblia tem produzido altos resultados em todas as esferas da sociedade humana. Por exemplo, na arte, na arquitetura, na literatura, na ciência e até mesmo nos quadros de Leonardo da Vinci. Um quadro interessante, os 4 elementos que a ciência diz que precisamos para viver. Vamos aplicar isso figuradamente à Bíblia. A ciência diz que nós não podemos viver sem o ar, o alimento, a água e a luz. Agora, repare bem, a fotossíntese das plantas, os seres humanos precisam de ar para viver, mas sem o ar, que é vindo de Deus, nada existirá. O gás carbônico que eu libero, as plantas precisam para sobreviver. O ser humano não consegue ficar mais de 4 minutos sem ar. E veja bem, lá gostaria que você abrisse a Bíblia. Eu não vou abrir aqui, mas você pode ler em sua residência, onde você estiver. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Acerca do alimento. João 6,35. O alimento. Nós sabemos que o ser humano ele não sobrevive mais do que 30 dias sem alimento. Outro dado interessante
que acerca do jejum, muitos aplicam isso, não só na religião cristã, mas em outras religiões, é que o jejum de 3 a 7 dias é extremamente agressivo e não pode ser feito de maneira nenhuma sem um acompanhamento médico. No entanto, tá, existem registros de naufrágios e greve fome que apontam ser possível aguentar 5 dias sem em água, ou até mesmo 50 dias sem alimentos. Tá? Mas repare bem, todos esses são casos extremos. Explica o clínico geral e nefrologista Luiz Trindade. Mas, levando ao mundo material, Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós explicamos sobre o ar, sobre a fotossíntese, sobre o alimento. A água. O ser humano ele não consegue ficar mais de 3 dias sem água. E Jesus disse que a mulher samaritana, se beberes desta água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Tá? A água, aqui Jesus está falando da água da vida, ele próprio, numa questão espiritual. Tá? Luz. Os vegetais só conseguem realizar fotossíntese com a presença da luz. Eles possuem pigmentos chamados clorofila, que é capaz de captar a luz solar. E Jesus vai dizer em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Significa manifestação do amor de Deus ao mundo. Então, levando para o campo espiritual, os 4 elementos que o ser humano precisa ter para sobreviver: ar, alimento, água e luz. Jesus, no plano espiritual, o nosso ar, nosso alimento, a água e a luz que nós precisamos. Tá? Acerca do novo nascimento, né, nós podemos dizer que para quem nasceu de novo precisa de um alimento genuíno para crescer espiritualmente. Aliás, uma das características de quem já nasceu de novo é desejar ardentemente alimentar-se da palavra de Deus. E a Bíblia, ela nos fornece este alimento genuíno. É não um livro de religião como as demais. A Bíblia é a palavra de Deus viva e segundo seus ensinamentos, debaixo da liderança do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que estaremos nos moldando o estilo de vida que Deus quer de nós. É importante ressaltar que, assim como a criança recém-nascida, ela suga o alimento do seio da sua mãe para a sua sobrevivência, aquele que nasceu de Deus extrai da sua palavra força para manter-se vivo no mundo espiritual. A composição da sua Bíblia, aliás, e sua mensagem central. O termo Bíblia é de origem grega e significa livros. De fato, a Bíblia é formada de 66 livros. Esses livros foram escritos num período aproximadamente, veja bem, de 1500 anos, por vários autores. Todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles não registraram suas opiniões, mas a vontade de Deus. Assim sendo, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Existem outros nomes usados frequentemente para a Bíblia. São eles: Escrituras, está lá em João 5,39, Palavra de Deus, Efésios 6,17, Espada do Espírito, também Efésios 6,17, e você tem outras no conjunto de livros da Bíblia que vai falar acerca de outros nomes da Palavra de Deus, mandamentos, etc. Com relação à Bíblia, na sua unidade, ela foi escrita no período de mais ou menos 1500 anos, tal como eu falei, por 40 autores diferentes.
que viveram em épocas diferentes, escreveram sobre os assuntos mais controvertidos, escreveram em épocas de paz, de guerra. Alguns homens eram cultos, outros homens eram simples. Entretanto, no começo ao fim da Bíblia existe uma unidade perfeita. Ela jamais se contradiz. Com relação à sua continuidade, ela trata das coisas desde a sua origem, lá do início do mundo. Portanto, as narrativas bíblicas, elas tratam do passado e do presente, né? E do futuro. Apocalipse, o livro da Revelação, vai nos falar acerca das coisas futuras. Na sua circulação, veja bem, existe um dado aqui interessante: mais de 2 milhões de exemplares já foram vendidos e publicados e vendidos, aliás, desde a sua primeira impressão em 1455, a Bíblia de Gutenberg. Na sua tradução, atualmente a Bíblia está traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos. Em português, já foi feita pelo pastor João Ferreira de Almeida em 1681. Com relação à sua sobrevivência, nada tem destruído a Bíblia. É um livro que tem sido criticado, rasgado, queimado, proibido, e tem sido escavada pela arqueologia. A própria arqueologia, aliás, ela tem confirmado e não negado, ela é a indestrutível palavra de Deus. 1 Pedro 1, 24 e 25. Muitos princípios da ciência moderna, é importante ressaltar isso, foram inspirados na Bíblia. A forma redonda da Terra, os cientistas diziam que não, mas Isaías, capítulo 40, versículo 22, trata sobre isso. Até 1519, segundo os cientistas, ela era plana. Outro dado interessante, que a evidência científica comprova um trecho de uma história descrita na Bíblia. Pesquisadores da Universidade de Cambridge pesquisavam sobre a história e sobre um eclipse solar. E pode ter sido anular, quando um anel de fogo é visível em torno da Lua. Está lá em Josué, capítulo 10, versículo 12 a 19. Esse foi o dia mais longo da história de toda a humanidade. Somente a intervenção divina poderia alterar a cronologia do universo, né, e do mundo. Os homens não conseguiam chegar a um denominador comum acerca dessa pausa, desse tempo que faltava, até que descobriram um homem cristão. Ele leu essa passagem e interpretou que exatamente em Josué faltava um tempo na cronologia do tempo no mundo. Isso foi, este homem, através deste livro, dessa passagem bíblica, interpretou exatamente aquela minutagem que faltava ao tempo, a cronologia do mundo. Existem até mesmo algumas citações interessantes sobre ateus. A Bíblia é com certeza o livro mais comentado, citado, às vezes criticado, falado no mundo inteiro. Kant, ele vai dizer assim: fazem bem os cristãos em basear sua fé e piedade nos evangelhos. Hegel, um outro ateu, ele não permitiu que fosse lido, aliás, outro livro a não ser a Bíblia. Através da Bíblia, Deus revelou a sua vontade ao homem. E revelação quer dizer Deus mostrando-se ao homem. Salmos 19, versículo 1 ao 6, fala que os céus declaram a glória de Deus. A própria natureza revela a Deus. Veja também Romanos capítulo 1, versículos 8 ao versículo 20. A nossa própria consciência vai revelar a Deus. Romanos 2, capítulo 2, versículo 15. Entretanto, a revelação plena de Deus está na sua palavra e em Jesus Cristo. Hebreus, leia Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4.
A Bíblia é toda inspirada por Deus. E inspiração significa que Deus orientou os homens e fez com que com que a revelação chegasse até nós, sem erros. Está lá em 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. As características da Bíblia. Ela é completa. Apocalipse 22, versículo 18 ao versículo 19. Ela é verdadeira. João 17, 17. Ela é viva e eficaz. Hebreus 4, versículo 12. Eu quero também transmitir a vocês algumas figuras principais para a leitura da Bíblia e sua interpretação. Os escritores da Bíblia, eles usaram claramente as seguintes figuras de linguagem em seus escritos: metáfora, metonímia, sinedoque, hipérbole, ironia, presopopeia, antropomorfismo, enigma, alegoria, símbolo, tipo, parábola, e etc. O que acontece? Todo o conteúdo da Bíblia está cheio dessas figuras de retórica que nós devemos conhecer para melhor interpretá-los e entendê-los. Metáfora, por exemplo, está em Zacarias 3,8. O que é a metáfora? É aquilo que se afirma de um ser e o representa. A significação natural de uma palavra é substituída por outra, com quem tem relação e semelhança. Metonímia, Gênesis capítulo 25, 23. O que é isso? É um emprego do efeito pela causa. Progenitores por descendentes. Também se emprega em sentido inverso. Lucas 16, 29. A causa e efeito, autores pelos seus escritos. Metonímia é o emprego do sujeito pelo atributo. Gênesis 41, versículo 13. Sonhadores, possessões e também o inverso. Desta ordem, o atributo pelo sujeito. Sinedoque, Mateus 3,5. É um emprego do gênero pela espécie, e o geral pelo particular. Gênesis 6,12. Emprega a ordem inversa e espécie do gênero, do particular pelo geral. Mateus 6, versículo 11. O emprego do todo pela parte. Gênesis 3,19. Também emprega a ordem em sentido inverso e da parte pelo todo. Tá? São figuras usadas na Bíblia. Hipérbole, Deuteronômio capítulo 1, versículo 28. O que é hipérbole? É a afirmação em que as palavras significam mais do que a realidade das coisas. É uma figura que engrandece ou diminui em demasia a verdade das coisas. Ironia, muito usado nos livros. Gênesis 3:22. O que é a ironia? É uma expressão que literalmente pode significar o oposto. Pode se eximir-se, exprimir-se, aliás, em que se diz o contrário do que se pensa ou se sente. Prosopopeia, o que é isso? Temos, por exemplo, base Salmos 35, versículo 10. É a personificação das coisas e dos seres. É uma figura que dá vida às coisas inanimadas, voz a pessoas ausentes e animais. Tá? Antropomorfismo, Gênesis 8, 21. Antropomorfismo é a linguagem que atribui a Deus atributos inerentes ao homem. Alegoria, Gênesis 4, 21 a 31. Alegoria é uma narrativa em que pessoas representam ideias ou princípios. É uma exposição de um pensamento sob forma figurada. Enigma é uma passagem conhecida, Juízes 14, 14. É o que comumente chamamos de adivinhação, coisa obscura. Símbolo, Levítico 17, 11. Símbolo é um emprego de algo material significando algo espiritual. É aquilo que representa ou substitui outra coisa. É aquilo que evoca, representa ou substitui algo abstrato ou ausente. Tipo, Romanos 5,14. É a representação de pessoa ou coisa na esfera espiritual por intermédio de pessoa ou coisa puramente material. É coisa que reúne em si caracteres distintos de uma classe. E parábola, Jesus
Nós vemos muito isso, ele ensinava seus seguidores através de parábolas. Mateus, por exemplo, 13, versículo 24 ao 30. Parábola é uma narrativa que pode ser real ou imaginária, em que tanto as pessoas como as coisas e suas ações correspondem a verdades espirituais e morais. Existem regras acerca da Bíblia. Por exemplo, há textos que podem ser lidos literalmente. Também existem outros textos que exprimem ensinamentos em linguagens figuradas, ok? E o intérprete da Bíblia, o leitor, o estudante, deve deixar que a Bíblia exprima exatamente aquilo que o Espírito Santo quis significar ou quis dizer nas palavras do escritor, haja ele usado de linguagem literal ou figurada. Portanto, quando nós debruçamos para ler a Bíblia, nós devemos pedir ao autor o significado, a revelação, significa isso. A Bíblia, aliás, eu costumo dizer, isso é o único livro que o próprio autor, ele está contigo, falando contigo. Eu costumo dizer também que a Bíblia, nós devemos ler a Bíblia para ser sábio, crer para estar seguro e praticar para ser santo, como diz a Bíblia, em 1 Pedro 1,16, também como é santo aquele, vosso Deus, sede vós também em todo o vosso procedimento. A Bíblia é o mapa do viajante, ela é o cajado do peregrino, a Bíblia é a bússola do piloto, a Bíblia é a espada do soldado, a Bíblia é o guia do cristão. Segundo Moody, um grande pregador, a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar nossas vidas. Lutero, famoso reformador, vai dizer que a Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna. Contrariando aquilo que muitos querem dizer, que a Bíblia ela deve ser atualizada. Martinho Lutero vai dizer que não, a Bíblia ela não é antiga e nem moderna, ela é eterna, ok? Existe aqui um dado interessante, que certo dia um príncipe da África visitou a rainha da Inglaterra e perguntou a ela qual a grandeza do seu reino. Ela, erguendo uma Bíblia, respondeu, apontando para ele, disse: este livro é a base da nossa grandeza, e qualquer nação ou pessoa que quer ser grande deve ter ela como base, como guia para ser grande. John Bunyan vai dizer o seguinte: ou este livro manterá afastado do pecado, ou o pecado o manterá afastado desse livro. Rui Barbosa vai dizer uma citação interessante a respeito da Bíblia, diz que leu a Bíblia para encontrar erros, porém foi ela que encontrou erros nele. Os judeus, eles baseiam todos os seus ensinamentos, toda a sua vida na Torá. E o que é a Torá? Ela acompanha os ensinamentos de Deus ao povo. O Talmud é o livro elaborado por sermões, debates e discussões entre os rabinos contra os ensinamentos que eram dados pela Torá oral. Então, existe aí a Torá oral e a escrita. Existem duas versões, o de Jerusalém, o Talmud Yerushalmi, e o da Babilônia, Talmud Bavli, ambos redigidos por volta do século IV da nossa era. Existem duas partes, uma coleção de ensinamentos escritos em hebraicos, editado pelo rabino Yoshuda, o príncipe, e uma segunda parte que inclui elaboração sobre a Mishnah, com muitos ensinamentos e tradições e explicações dos rabinos. Ok? Então, através deste breve estudo dessas bases, lhe dei algumas informações, e eu gostaria, na verdade, que você aplicasse um tempo da sua vida aos ensinos e leitura da Palavra de Deus.
É bom você receber ensinos de um pastor, de um rabino, de um professor, mas é bom mesmo você ir direto à fonte, conhecer a essência da Bíblia. Procure ela, estude o autor, ele vai lhe revelar.